Dando continuidade aos trabalhos do 9º CONEFAZ, Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará. Na tarde de hoje, teremos 2 importantes painéis que nos reservam ainda importantes reflexões. Lembremos que uma das preocupações do 9º CONEFAZ é trazer uma análise sobre os impactos das transformações socioambientais. Nesse contexto, não podemos nos esquecer que os povos indígenas desempenham um papel crucial na preservação ambiental no Brasil, devido à sua profunda conexão e conhecimento tradicional da fauna e flora. E é com esse espírito de valorização dos nossos povos originários que teremos, neste momento, a apresentação do coral indígena da aldeia Genipapo Canidé, composto por 20 crianças da aldeia Lagoa da Encantada, localizada em Aquiraz. O coral indígena faz parte do programa de música da Tapera das Artes, que desenvolve atividades juntos às comunidades tradicionais, incluindo indígenas e quilombolas. Com vocês, coral indígena da aldeia Genipapo Canidé. Bom, boa tarde. Eu sou Aramins, tenho o prazer de ser professor na Escola Indígena Genipapo Canidé, professor de música. E antes de dar seguimento ao nosso repertório,
Só queria orientar que essas duas primeiras músicas são composição das crianças, certo? Durante o projeto foram compostas várias músicas que hoje fazem parte de um CD, por enquanto só em mídia virtual, mas a gente pretende fazer a mídia física também. E agora a gente vai dar seguimento com um outro repertório, um repertório já conhecido da MPB, começando com Caetano Veloso. Canta o sol de todo dia.
Xandei Coema, Bé. Boa tarde a todos os presentes. Eu sou Carline Genipapo Canindé, neta da grande mestre Cacique Quena e diretora desses lindos, né? Diretora da Escola Indígena Genipapo Canindé. E lá a gente, junto com a Tapera das Artes de Aquiraz, né, o Instituto, a gente iniciou o nosso canto e coral com os nossos meninos, nossos curumins da nossa escola, da nossa aldeia. E junto com o professor, o grande mestre aqui, professor Aramins, né, que ele é de Aquiraz, ele não é indígena, ele nos acompanha nas nossas apresentações e faz essas belas apresentações para todos, né? Dizer que a gente vive lá no Genipapo Canindé, em Aquiraz. A gente precisa de muito apoio, principalmente nessa questão da nossa representatividade, dos nossos meninos estar comprando material para as nossas apresentações, as nossas vestes. E a luta é grande, mas a gente está firme. Uma fala da nossa cacique pequena, que antes a gente tinha que ficar calado para sobreviver, e hoje a gente tem que gritar. Né? Eu estou com a minha voz assim por conta da nossa festa do Mocororó, né? Então, agora a gente tem que gritar para dizer que nós estamos aqui, vivos, sim, para ocupar os nossos lugares, como a gente tem aqui a minha tia, a cacique Irê, né? Que hoje é secretária de Estado. Obrigada a todos. Quiserem conhecer a gente, sintam-se convidados. É só entrar em contato que a gente espera lá e recebe com muito carinho. Chegou o momento de darmos início ao 7º painel do 9º Conefaz. O protagonismo das mulheres à luz de Bárbara de Alencar. Um tema atual e relevante diante da presença cada vez mais marcante das mulheres nos espaços de poder. Mas isso ainda se encontra distante da equidade necessária e é por isso que a luta das mulheres continua. Mas eu pergunto a todos vocês, quem foi Bárbara de Alencar? E por que trazemos a figura desta heroína para a temática do 9º Conefaz? Então, convido a você a saber um pouco mais. Bárbara de Alencar, consagrada heroína nacional, é uma mulher que esteve à frente do seu tempo no início do século XIX. Bárbara continua ainda sendo o espelho das mulheres nordestinas e sertanejas. As comunidades próximas onde ela morreu e onde ela se enterrou ainda têm traços da sua luta. Bárbara é um espelho e um modelo de protagonismo feminista, por isso que é atual. Iremos compor a mesa do 7º painel do 9º Conefaz, o protagonismo das mulheres à luz de Bárbara de Alencar. Como mediadora, convido ao palco a senhora Célia Eloy, coordenadora regional do Sintaf no Cariri. Na qualidade de palestrante, convido a excelentíssima secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves Genipapo. No papel de debatedora, no painel, convido a excelentíssima deputada estadual do PT Ceará, Larissa Gaspar. Boa tarde a todos. Quero começar esse painel parafraseando uma escritora americana que disse o seguinte: não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que os grilhões, as correntes dela, sejam outras.
Então, já que passei isso aí, eu queria dizer o seguinte, que nós podemos pensar no empoderamento feminino, empoderamento social, solidário e individual. Porque hoje, uma mulher, ela pode estar empoderada por exercer algum cargo, alguma função especial, ou então exercer alguma profissão que era inerente a homem, ou várias coisas, mas pode ser que futuramente, ou em algum momento, ela passe por alguma dificuldade, que ela esteja dentro de alguma prisão, esteja enrolada por algum grilhão. Por isso que nós precisamos pensar no empoderamento social, solidário, pela mulher e também termos o empoderamento pela minoria. Pronto. Agora, gente, eu vou chamar para falar sobre o projeto Lute como Bárbara, o nosso que Lute como Bárbara é um projeto tanto do Sintaf quanto da Fundação Sintaf, e o nosso colega, o nosso coordenador adjunto regional do Cariri, eu chamo o nosso Luiz Carlos para falar alguma coisa sobre Lute como Bárbara. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar aqui essa mesa, que não é mesa, mas tão necessária e urgente, né? Mulheres aí protagonistas do momento atual, tais quais a Bárbara, há 200 anos atrás, né? A Bárbara não foi só, esteve à frente do tempo, foi contra o tempo. Foi na luta contra um patriarcado resiliente que ainda está aí, né? A gente está vendo, assistindo, parece que não mudou muito, a história se repete. Bom, de uma forma bem breve, né, que importa aqui são nós ouvirmos aqui as palestrantes, o debate, mas queremos dizer que o Cariri está cumprindo o papel, sabe? Eu sou adjunto da coordenação lá, a nossa coordenadora é a Célia, então que se isso já sirva de espelho. Nós ficarmos abaixo um pouquinho nas direções, né, as mulheres dirigentes. Este projeto, Lute como uma Bárbara, nasceu com as crianças. Nós temos uma dívida imensa com as crianças lá daquela comunidadezinha que apareceu aí, do Itaguá, onde a Bárbara está enterrada, a 160 quilômetros do Crato, nos limites com o Piauí. Ela morreu muito próximo do Piauí, porque estava fugida ainda das revoluções, do pintismo, da Revolução Pintista, um monarquista, né, daquele sebastianista que Dom Pedro ia voltar para tomar conta, e ela foi perseguida até o último momento da sua vida. A Revolução de Pernambuco ocorreu em 1817, mas em 1832 ela ainda estava perseguida, para você ver, né? Olha só, em 24 houve a Confederação, então é um largo período de tempo, né? 3 anos presa nos calabouços aqui de Fortaleza. Imagina como era vir do Cariri para Fortaleza, no lombo escoltada, passando nas comunidades, à luz do dia, para ser apupada, vaiada, destruindo o império e tal. Depois daqui foi para Recife e Salvador, quando houve o perdão, 3 anos dos calabouços, a única mulher, né, dentro desses calabouços. Tá certo? Então, só aí não precisa mais dizer muita coisa, né? Claro que foi taxada como amante de padre, né? Incomodou o patriarcado. Uma sociedade, a resiliência aí dessa cultura, né, é muito forte e às vezes está dentro da cabeça ainda da gente. Isso não se muda a não ser ecologizando, né? Por isso que o painel é tão importante e necessário, ecologizando as mentes mesmo, para mudança profunda e radical, como o tempo exige. Bom, mas o projeto, ele consiste no resgate da memória da heroína, né? Tá certo? Então,
nós começamos com, assim, contando a história para as crianças, como as crianças que estiveram aqui agora, que nos comoveram aqui, né? A gente escuta, não mais com a razão, é o corpo todo, assim, se integrando, alma e mente, né? Raciocínio fica abafado diante da beleza, do belo, né? Como foi aqui essa manifestação. Então, a gente fez, só rapidamente, a gente fez a contação de história, antes visitou a comunidade, as crianças, uma escola apenas, uma comunidade pequena, nem elas mesmas conheciam a história. A gente contou e fez uma oficina de pintura no pequeno mercado público que lá existe, e as crianças de todos os tamanhos foram pintar a Bárbara conforme elas imaginavam. Algumas pintaram a Bárbara presa, outras na luta, outras... E depois, com a produção, nós fomos desencantar a Bárbara, lá onde ela está enterrada na igreja. E ela saiu. Foi desencantada. Está aí contando ainda, né? Esse foi um documentário de 13 minutos, Desencantando Bárbara, que foi exibido pela TV Assembleia. Está no YouTube, hoje está no domínio aí de público, né? E, ano passado, esse projeto é com o integral apoio do Sintaf, o projeto é do Sintaf e da Fundação Sintaf, né? Claro que houve outro envolvimento com a comunidade lá. E fizemos de uma forma para levar a Bárbara, a ideia da Bárbara, que a questão muito maior é a ideia, o que ela representa, o símbolo, né? Aí fizemos um documentário, depois nos achamos no compromisso de mostrar a história da Bárbara. E fizemos o documentário que saiu agora, que foi exibido pela TVC e pela TV Assembleia, também já está disponível aí, que é Lute como uma Monte Castelo. Monte Castelo é uma comunidade que está equidistante entre onde Bárbara morreu, que foi no Piauí, no Alecrim, em uma das fazendas dela, e onde ela está enterrada, que é no Itaguá. Então, mais ou menos, há uma média de 15 quilômetros de uma distância de um lugar para outro. Lá é uma comunidade dirigida por mulheres. Incrível. Sem nenhuma política pública de proteção, de estímulo, mas as mulheres são valentes. E a gente diz que a Bárbara, cosmicamente, quanticamente, espiritualmente, está ali ainda. Tarcisinho, ainda está ali. Então, a gente atribui, de certa forma, claro, embora pode ter uma base científica nisso aí, né? Merece pesquisas não nossas, mas da academia. Bom, então, esse é o projeto que nasceu, fizemos audiência pública, a deputada estava lá, passou por lá no dia 28, tomamos encaminhamentos ali, que a gente vai ter que conversar para esses encaminhamentos surtirem os devidos resultados, né, como o Museu da Bárbara lá na comunidade, a rota turística da Bárbara, os caminhos de Bárbara de Alencar, né, no Cariri, enfim, e outros encaminhamentos. O memorial, por incrível que pareça, nós somos da Cefaz, mas foi a Cefaz que cometeu um grande crime em 1935, destruindo a casa onde a Bárbara viveu, no Crato. Fomos nós, fazendários, ou o secretário, enfim, os dirigentes, destruiu a casa onde ela viveu. Hoje poderia ser uma grande referência. E na audiência pública saiu, inclusive o prefeito do Crato estava nessa audiência, o IFAM, de recuperar e lá transformar em um memorial. Tá certo? Então, aqui é um pouco a gente se redimindo já do que fez com a história, né? Os fazendários. Então, nós temos até responsabilidade em resgatar a história da Bárbara de uma forma inteira, recuperando, inclusive, todo esse patrimônio que hoje é do povo cearense, é do Brasil. Bárbara é uma heroína nacional, desde 2014, por lei, sancionada pela Dilma, está lá no Panteão da Liberdade, em Brasília, mas o que mais nos importa, assim, é o exemplo, a atualidade da Bárbara, a força da Bárbara, principalmente agora, né, para a gente ver se faz uma transformação profunda mesmo de mentalidades, esse protagonismo das mulheres, que precisa agora virar uma política pública de Estado, e nós, o patriarcado, temos que entender que temos que transformar nossas cabeças, tá certo? E eu acho que o debate aqui, o seminário, de certa forma, a gente vai ter que trabalhar nessa perspectiva da mudança profunda, né?
E para isso tem que fazer com muita tranquilidade, que o momento é outro. Ingressamos em uma outra era. É uma era ecológica, feminista, é uma era de sustentabilidade forte, ou a barbárie. Valeu, obrigado, bom evento. Antes de passar a palavra à nossa palestrante, destacamos que Juliana Alves é cacica Irê, do povo Genipapo Canindé em Aquiraz, e professora indígena. É também a titular da recém-criada Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará. Possui licenciatura em Educação Indígena e mestrado em Antropologia pela UFC. É cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Amiga. Com a palavra, Juliana Alves Genipapo. Boa tarde a todas as pessoas. Para a gente é um prazer poder vir aqui contribuir com esse seminário, dizer da grande importância que é rememorizar esses fatos, esses nomes. Digo para vocês com muita clareza que vim escutar sobre Bárbara de Alencar no dia que eu fui convidada por eles, o jornalista do sindicato, e aí ele fez a apresentação do projeto, para você ver o quanto a invisibilidade ela permeia pela sociedade, né? E olhe que nós já ocupamos, estivemos no espaço da academia, estamos o tempo todo reciclando, mas o quanto ainda é invisível a luta daquelas que nos antecederam, né? E aí é preciso que a gente fique rememorizando, né, esses fatos, esses ocorridos. E aí parabenizar pelo projeto, dizer da grande importância que é ter esse memorial de Bárbara de Alencar, ter o museu, para que a própria comunidade onde a mesma morou possa ter esse contato, essa vivência, né? E aí, como sempre, eu trago na minha trajetória de vida a luta de mulheres, como a minha mãe, que é a cacique pequena, uma das primeiras mulheres cacica no Ceará e no Brasil. A cacique pequena ela está entre as 100 mulheres mais importantes do mundo, ao lado da Beyoncé, ao lado de outras mulheres que têm destaque. Inclusive, ela foi homenageada em 2021, né, no período da pandemia, logo lá no 8 de março. Né? E ano passado ela também foi homenageada no Rio Mar. E assim, é preciso a gente dar esse protagonismo e essa continuidade. O protagonismo das mulheres à luz de Bárbara de Alencar, né? Esse é o tema que a gente discute nesta tarde. E aí, para a gente, é de extrema importância, uma vez quando a gente chega aqui no seminário, a gente ouve, por exemplo, de algumas mulheres dizer: por estas mesas, por esse palco, só passou homens, né? E é preciso a gente ter essa sensibilidade social, inclusive os homens, né? A gente só vai conseguir romper com essa invisibilidade no dia que o homem, ele mesmo, se empoderar e dizer: não, esse espaço não é só meu, esse espaço é delas também. Vamos convidá-las para estarem presentes. No dia que a gente realmente fizer um recorte de gênero, o suficiente onde a gente possa dizer que a paridade de gênero ela está sendo legítima. Não é apenas a gente falar, porque se a gente continuar a falança, a gente vai continuar nesse discurso e daqui a 50, 100 anos, quando nós não estivermos mais aqui, os nossos vão continuar falando dessa questão da paridade de gênero, vão continuar falando dessa invisibilidade que essas mulheres têm. Porque é uma questão mesmo a ser trabalhada, muitas vezes é a questão do ego masculino, em dizer: mas eu é quem tem uma capacidade. Será que é só você que tem a capacidade, enquanto indivíduo, enquanto ser humano? Será que as mulheres não têm uma inteligência intelectual suficiente para ocupar qualquer espaço que seja? Porque nós não estamos falando de força, né? Nós não estamos falando de força, nós estamos falando de intelectualidade, de conhecimento. E é preciso que a gente faça esse rompimento já. Porque senão a gente vai continuar falando das Bárbaras de Alencar que viveram, que nos antecederam, e a sociedade ela vai continuar girando, mas nós não vamos ter
as observações, as avaliações proposital no que diz respeito a essa garantia de paridade de gênero, com qualidade, né, para que essas mulheres possam obter. Então, a gente fez, fez uma apresentação para que a gente pudesse ser mais claro diante do que a gente vai discursar, né? E aí a gente coloca como tema, né, principal o protagonismo das mulheres à luz de Bárbara de Alencar por Cacique Irê, secretária dos povos indígenas do Ceará, né, no 7º Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará, o CONEFAZ. Bárbara de Alencar, né, como já foi apresentado aqui pelo nosso amigo, né, foi uma importante figura histórica, né, para o nosso Ceará. Mas quem aqui, como eu iniciei a minha fala dizendo que eu tinha escutado falar sobre Bárbara de Alencar, quando a gente foi convidado para planejar isso aqui juntos, né? Que a gente foi convidado até para que a gente pudesse, no momento, também convidar a nossa ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que é quem está fazendo referência aí a nível nacional. Infelizmente, a gente traz aqui o abraço dela, mas que ela não consegue, ela já esteve em agenda aqui no Ceará, no último dia 1º de novembro, né? E ela não conseguia conciliar a agenda de estar aqui. Mas era uma baita apresentação se a nossa ministra tivesse conseguido vir para esse seminário, né, e fazer a sua apresentação. Né, o contexto da independência do Brasil, o tempo que Bárbara nasceu, né, lá naqueles meados de 1760, imagine se hoje nós ainda estamos buscando romper com essa invisibilidade, com esse silenciamento no que diz respeito à presença das mulheres. Imagine nesse tempo atrás, né, lá nessa década, né, e aí a gente, o quanto ela teve que percorrer, sofrer, né, e dizer que era uma mulher diferente, era uma mulher que lutava por outras mulheres. E é assim que a gente precisa continuar fazendo. Até porque a sociedade exige isso da gente. Lutar por outras mulheres. Não é lutar na nossa individualidade, mas lutar sempre com o pensamento no coletivo, né? E aí a gente, como foi colocado aqui pelo nosso amigo, né, o perfil de Bárbara, né, que era uma mulher aristócrata, né, e cearense, que participou ativamente dos movimentos, né, separatistas. Claro que foram movimentos revolucionários. E aí, até hoje, muitas mulheres fazem esse movimento revolucionário. E aí a gente precisa, por exemplo, dizer que tem mulheres fazendo esse movimento na política. A gente tem aqui a nossa deputada estadual, Larissa Gaspar, que a gente tem visto, né, acompanhado de perto os movimentos que essa mulher tem feito, os movimentos que ela tem rompido até, dentro da política cearense. Muitas vezes infelizmente, nós temos ainda uma política de gênero muito ameaçada, onde os homens se sentem ameaçados com a presença das mulheres. Então, assim, e aí a gente traz um recorte quando a gente fala que nós não podemos continuar falando da política de gênero, dessa questão do que diz respeito à presença dessas mulheres nesses espaços, apenas para outras mulheres. É preciso fazer o que o CONEFAZ está fazendo aqui agora. Falar sobre essa política dentro de um recorte de gênero masculino, que tem a presença dos homens. Afinal de contas, quem faz essas infrações acontecer são os homens. Então, nós não temos mais por que continuar falando sobre a violência de gênero, a violência política, apenas para as mulheres. É preciso que essa abertura do diálogo seja dado tal para qual, para que a gente possa ter essa compreensão e esse entendimento, né? Foi uma mulher que se destacou, né, enquanto seu papel social, de uma mulher líder, uma grande liderança feminina, né, e aí teve um papel de destaque muito importante à época, e aí é preciso que a gente possa continuar fazendo com que esses papéis dessas mulheres que um dia tombaram, um dia se encantaram, possa continuar na vitalidade de vida de outras mulheres, né? E aí, os movimentos que foram separatistas liderados por Bárbara de Alencar, mesmo em alguns não tenham obtido tanto sucesso, mas a sua contribuição histórica no Brasil, como uma das pioneiras, né, na luta pela independência e o reconhecimento, é lembrada até os dias atuais, através dos projetos, através das ações, através desse memorial que será criado futuramente, e tantas outras ações de encorajamento que Bárbara de Alencar traz
para as outras mulheres de outroras, né? E o que Bárbara de Alencar nos conta com a sua trajetória, né? E aí a gente traz algo muito típico, que é através da luta das mulheres indígenas. As mulheres indígenas, elas têm algo muito específico, que é a luta pela Mãe Terra. Nós entendemos, nós compreendemos que a terra é mãe, que a terra é a nossa mãe, né? Ao observar a apresentação dos nossos alunos aqui, agora nesta tarde, eu estava dizendo, a gente não precisa mais nem falar, a gente precisa mais nem debater. O que essas crianças, né, nos seus cantos e na sua entonação, eles nos trouxe nesta tarde, é motivo da gente repensar as nossas atitudes, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, como nós estamos cuidando, né, da nossa Mãe Terra, que para nós é uma mulher, que o tempo todo é crucificada, que o tempo todo é mercantilizada, né? E aí algo que a Cacique Pequena me ensinou desde pequena, né? Eu nasci e me criei dentro do território indígena Genipapo-Canindé, né? Estou com 38 anos hoje de idade e nunca me ausentei da aldeia nem para cursar a graduação, os mestrados, né? Então, eu sempre fiz o corre de estar na cidade, como a gente sempre fala, um pé no mundo e um pé na aldeia, né? Mesmo hoje exercendo o cargo, né, que eu estou ocupando no momento, enquanto titular da pasta da Secretaria dos Povos Indígenas, eu não me desvinculei do território, né? Porque a gente tem uma importância, e é uma importância sentimental com aquilo que a gente... Então, eu não posso deixar o território lá, o Genipapo-Canindé, e agora estar apenas na Cidade de Pedra, como é o que a gente diz. Porque isso faz uma desconexão do meu ser, da minha credibilidade, da minha acreditância enquanto pessoa humana nesse mundo, e desvincula toda a minha espiritualidade. Então, toda a trajetória da Cacique Pequena, ela se inicia nessa micropolítica, né? E a minha mãe, ela sempre disse assim, Juliana, eu nunca gostei de política. Fui convidada para ser vereadora no município, mas eu nunca gostei de política. Eu disse, a senhora não gosta de política, mas a senhora faz política, né? Porque o que a senhora faz, fez e faz dentro do território, ela é política, perpassa pela política. Então, assim, a gente observa que são temas e assuntos que ainda está distante, né? Que ainda as pessoas ainda se negam a entender o papel social de cada pessoa, né? E aí, na pequena demarcação dos estudos, até a arte de fazer política, a Cacique Pequena, ela vem me remetendo e vem me ensinando como ocupar esses espaços, né? A Cacique Pequena, quando ela ocupou o Cacicado em 95, 6 de março de 95, ela foi crucificada, né? Ah, mas como assim? Não são os indígenas? São. Mas dentro da hierarquia dos povos indígenas, existia-se o hábito de apenas mulheres ser referenciadas enquanto cacique. Apenas homens, apenas homens ser referenciados enquanto caciques. Dentro da sua história de luta, que ela, em um congresso lá em Lusiane, ela disse que se encontrou com 39 caciques homens. E aí os homens olharam para ela quando ela se apresentou, né, e disse que meu nome é Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacique Pequena. Estou vindo lá do estado do Ceará e gostaria aqui que o presidente da FUNAI enviasse uma equipe técnica para fazer o levantamento do reconhecimento étnico do povo Genipapo-Canindé. Quando ela fez essa apresentação, todos os caciques homens chiaram. Disseram, mas como assim, cacique? A gente nunca ouviu isso. Né? E aí eles foram para perto dela, da Cacique Pequena, e disseram, mas como assim a senhora é cacique? Ela disse, sim, sou cacique. Sou cacique do meu... É tanto que a Cacique Pequena, ela não gosta de ser chamada de cacica. Eu trago cacica irê, no contexto feminino. Ela gosta de ser chamada de cacique. Né? E aí ela disse, eu sou cacique, representante do meu povo, e estou aqui para pedir o estudo antropológico do território do meu povo. E aí os homens ficaram olhando uns para os outros e disseram assim, mas a senhora tem certeza? Sim, tenho certeza. E aí ela disse que eles convidaram para que ela pudesse fazer o uso, né, de uma roda e uma bebida. E aí ela disse, não, tudo bem,
aceito o convite de vocês. Ela diz, olha, me colocaram na roda, me deram uma gororoba verde, que eu não sei o que é, mas essa gororoba verde eu só levantei para cima, referendei os meus encantados, se era veneno ou não, até hoje eu estou viva. Mas o que foi que eles acharam? Que ela, por ser mulher, ia dizer, não, eu lá quero isso, eu não quero... Então, assim, para você ver, ela foi desafiada a provar, de uma certa forma, o espaço que ela estava ocupando. E é assim que muitas das mulheres são até na atualidade. Muitas das mulheres precisam provar a sua competência profissional para poder ocupar os espaços que estão ocupando, né? São desafiadas. E aí as mulheres, né, na aldeia, né, no meu povo, as mulheres indígenas, elas têm um papel fundamental, né? E aí a gente costuma dizer que nós somos uma aldeia que é liderada por 3 mulheres, né? Tem a cacique mãe, que é a cacique pequena, tem a cacica Jurema, que é a minha irmã mais velha, e tem eu. Quando a cacique pequena passou o cacicado, em 2010, eu estava ainda muito jovem, aos 24 anos, né? E aí estava cursando a licenciatura, terminando de cursar a licenciatura, e aí a cacique mãe foi e disse, Juliana, você precisa continuar a luta da sua mãe, né? E aí, a aldeia, o povo em si, ele é liderado por mulheres. Quem toma as decisões são as mulheres indígenas do povo Genipapo-Canindé, né? A gente, em grandes assembleias, em grandes reuniões, é tanto que o hábito dos homens tudo bem, a gente até opina, mas quem decide são vocês. Se for, isso quer dizer, por exemplo, na sociedade em geral, isso quer dizer que são homens que são mandados por mulheres? Não. Isso quer dizer que são homens inteligentes e que estão se permitindo ser conduzidos por mulheres, que são mais inteligentes ainda, né? E aí, quando a gente fala dessa ocupação, desses espaços, né, é dizer também que esses espaços, eles nos servem para renovar as esperanças, né, reunir as nossas forças. E aí dizer que nós, as mulheres, nós não estamos... a cacique pequena, ela sempre tem uma fala que ela diz assim... nós não queremos ser mais do que os homens, mas também não queremos ficar atrás dos homens. Nós queremos andar lado a lado, ombro a ombro, porque nós dependemos um do outro. Nós dependemos da existência um do outro para que a gente possa ter grande sucesso. E é isso que acontece. Né? Isso, quando a gente atribui, principalmente no meio familiar, quando a gente atribui as esferas de que a gente ali pode ocupar os espaços, homem ou mulher, sem divergência nenhuma de gênero, a gente vai ter ali um espaço muito mais acolhedor, muito melhor do que só se apenas tivesse um espaço que apenas um seria o denominador ou quem manda, né? A atuação política das mulheres indígenas tem crescido, né? E aí a gente observa que as mulheres indígenas têm ocupado esses espaços. E aí a gente remete, por exemplo, à participação da Sônia Guajajara, que esteve enquanto coordenadora da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, antes de ser candidata a deputada federal, né, e antes de estar enquanto ministra, né, nós temos aí a ocupação da Célia Chacriabá, que antes já estava dominando o espaço das universidades, né, enquanto doutora, como escritora, né, como uma mulher que faz referência da luta nos seus parafraseados, e aí isso tem aumentado a cada dia, a porcentagem já é bem significante. Ainda não tanto como gostaríamos, mas já é bem significante, né? E aí a gente traz os dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, com base nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Né? Nas eleições de 2020, né, a gente teve uma representação aí de eleitos indígenas de 234, né, em 71 povos, né, no Brasil. 234 representantes eleitos de 71 povos. Isso
sendo 10 prefeitos indígenas, 11 vice e 213 vereadores, né? Nesse universo todo, nós temos aí 31 mulheres que ocuparam esses espaços de vereança ou de gestão municipal, né? Em 15 povos indígenas no total, né? No nosso Brasil. Ainda é um número pequeno? Ainda é um número muito pequeno. Mas se a gente for pensar, mas os povos indígenas estão se organizando. Aliás, os povos indígenas já estavam organizados, né? O que nós estamos fazendo agora é buscando renovar a política brasileira com os nossos cocares, com as nossas tintas e com o nosso genipapo e o nosso urucum. É o que nós estamos fazendo agora, né? Quando a gente elege aí, quando a gente elege 3 mulheres indígenas como deputada federal, né? Uma a gente não conta, que é uma bolsonarista, e a gente não conta enquanto indígena, não é contábil. Não é contábil. Não é contábil não é contábil dentro das nossas estatísticas. Gente, o que não presta a gente tem que tirar do caminho, né? E aí dizer que... E aí as pessoas podem até se admirar, mas como assim, indígenas bolsonaristas? Oxe, gente, mas o mal está em tudo quanto é canto, né? Então, não se escolhe para onde é que ele vai se instalar, né? Pois é, exatamente, né? Imagine indígena. Tem até fazendário, imagine indígena. É uma pena, né? Mas é isso, né? Que a gente possa... E aí a gente tem trago para dentro da política brasileira essa forma de romper com esses paradigmas, né? De romper de que o Senado Federal ele tem que a gente consegue ter uma visualização maior quando a gente vê lá o Senado Federal o tanto de macho que e o pingo de mulher, né? Então, assim, as mulheres precisam se organizar politicamente. Mulher tem que votar em quem? Em mulher. Você vota num homem quando aquele homem, minimamente, ele discute a tua pauta, né? Que é a política voltada para as mulheres. Mas quando não, por que a gente tem que votar em mulher, né? Eu sei que alguns homens estão fazendo careta, eu sei que alguns homens estão até achando isso chato, né? Mas é preciso a gente romper com isso, é preciso que vocês escutem as mulheres, né? E não é só as mulheres que estão aqui hoje, nessa tarde, não. É chegar em casa e realmente fazer uma reflexão de escutar, desde, de repente, o bebezinho que está lá esperando por vocês, a esposa de vocês, as mães de vocês, a família em si que tem esse corpo de mulheres, porque muitas das vezes algumas mulheres são reprimidas, né? O tanto de mulher que hoje, e aí a gente, vou sair da política e vou para uma outra área, que é a questão do adoecimento mental, o quanto de mulher hoje adoecida mentalmente, porque não pode falar. Porque não, se eu for falar lá em casa, o homem vem com 4 pedras na mão, pois vá com 8 para o lado dele, né? Então, assim, é preciso que a gente se empodere em todos os espaços. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar do empoderamento feminino para vocês. Mas o difícil é eu me empoderar no meu próprio lar, dentro da minha própria casa, né? E eu preciso fazer isso. Porque a gente não pode ser aquilo... faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu preciso reproduzir o meu discurso na prática da verdade. E aí é tanto que eu não sei se vocês viram, mas, por exemplo, o meu menino que estava aqui batendo tambor, o Levi, o Aipim, ele fica, às vezes que eu tenho que sair todo dia, né, Juliana Santos? Que eu tenho que sair da aldeia, quem toma de conta do Levi é o pai dele, quem está cuidando da educação do Levi é o pai dele. Quem termina de jantar, serve sua janta e vai limpar o prato é o pai do Levi. Né? Então, assim, a gente precisa romper com isso. De que, quando eu vejo assim, uma mulher olha para mim e diz assim, mulher, eu terminei de fazer a comida, mas o diacho do homem lá de casa só come se eu botar. Eu disse, pois ele morre de fome eu comer lá em cima da mesa, mas eu não, lá em cima do fogão, mas eu não boto. Gente, da onde, que paranoia é essa? Que loucura é essa? Gente, isso não é cultura, não. Isso não é cultura, isso é coronelialismo.
Isso é dizer que quem manda é tu. Não, eu só como quando ela botar. Você fica com fome, mas eu não boto um pingo de arroz no seu prato. Né? Então, é preciso que a gente possa fazer essas rupturas. Né? Porque como é que a gente vem falar dessas rupturas, dessas quebras de paradigmas, e aí depois eu estou reproduzindo o que muitas vezes o homem está lá fazendo. Né? Muitas vezes eu digo assim, quando eu estou na estrada, voltando para a aldeia, eu digo assim, amor, bota 2 ovos aí no fogo, cozinha 2 ovos para mim, quando eu chegar eu quero comer, e quando eu chego lá, os ovos estão descascados. Né? Então, assim, é preciso a gente ir fazendo, essa. E nós, mulheres, vocês estão gostando, né? E nós, mulheres, nós temos formas inteligentíssimas de ganhar os homens para a gente. Só que, às vezes, nós é que não pegamos essas inteligências para funcionar para o nosso lado, né? Aí a gente deixa, mas não, mulher é bicho inteligente, meu povo. Então, assim, gente, para concluir, né? Em 2002, né, o Instituto Socioambiental, né, o ISA, mapeou, e aí é preciso que a gente também fale sobre isso, que a gente tem falado muito sobre essa questão das mudanças climáticas, né? Essa questão que traz, que hoje é preocupante para a sociedade, mas hoje é preocupante porque lá atrás não se preocuparam. Né? E preocupante para quem? Né? Uma outra interface que nós precisamos. Preocupante para quem? Né? Essa questão, quando a gente sabe que esse ano haverá a COP28, né? Que vai ser lá lá em Dubai, Emirados Árabes, né? E aí a turma vai para lá discutir sobre mudança climática, né? E nós, como é que nós estamos aqui no nosso país, aqui no Brasil? Como nós estamos discutindo essas mudanças climáticas? A gente tem reclamado demais do calor. A gente diz assim, é um sol para cada cabeça aqui no Ceará. Mas não é só no Ceará, não, em todo canto, um sol para cada cabeça. Mas quantas árvores nós plantamos? Né? A gente precisa fazer grandes reflexões enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Né? Então, a gente observa, foi acreditado, né, pelo Instituto ISA, que mapeou 92 organizações das mulheres indígenas em 21 estados do país. E essas mulheres indígenas são elas que estão defendendo essa biodiversidade. São elas que estão defendendo, nos últimos 4 anos, que nós, enquanto povos brasileiros, a gente sofria as perseguições que nós estávamos sofrendo. É preciso dizer que os povos indígenas se organizaram e foram fazer denúncias contra o Brasil, contra o atual presidente na época, no que diz respeito à questão da garantia de direito desses povos. E eles foram, né, mulheres. Sônia Guajajara foi uma das pessoas, né, uma das mulheres que encabeçou essa denúncia e foi para fora do país fazer essas denúncias no que diz respeito a essa questão da garantia de direito dos povos indígenas. Denunciando, inclusive, as grandes queimadas, as grandes situações de violações que o nosso ecossistema e a nossa biodiversidade estava passando no que diz respeito à Amazônia, que estava sendo negociada. Então, assim, nós, enquanto mulheres, a gente tem carregado também para a gente essa responsabilidade, porque as mulheres elas têm uma forma muito mais cuidadosa de olhar para o meio ambiente em si e observar e perceber o quanto nós estamos sendo falhos no que diz respeito à nossa biodiversidade, no que diz respeito a essa mudança climática que tem ocorrido no mundo inteiro, né? E uma dessas articulações é a AMIGA, né? A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que é novinha, né? Nasceu bem na época da pandemia, né? Em 2020. E aí, quando a gente traz a presença de grandes mulheres para dentro das marchas nacional das mulheres indígenas para discutir sobre essa questão das mudanças climáticas, né? E aí a gente traz de Bárbara de Alencar a Sônia Guajajara, passando pelas mais jovens lideranças, o que nos impõe
sobremaneira é a luta por reparação. E é o que nós estamos fazendo no dia a dia, fazendo essa reparação histórica contra a essas mulheres que por tantas e tantas vezes foram invisibilizadas. Dizer para vocês que para a gente é importante falar sobre não ao marco temporal, falar dessa questão de negociar essa temporalidade para quem esteve aqui, logo os primeiros habitantes das terras cabralhas, né? Então, muito obrigada, estamos à disposição, espero que a gente possa ter deixado um pontinho de reflexão aqui no nosso congresso, no Conefaz. Obrigada. Agradecemos a excelentíssima secretária Juliana Alves. Na sequência, convido a excelentíssima deputada estadual Larissa Gaspar a fazer uso da palavra. Ela é advogada, servidora pública municipal, fiscal da Jefes e militante feminista. Foi coordenadora da Casa Abrigo Margarida Alves, que acolhe mulheres ameaçadas de morte, e coordenadora de políticas para mulheres de Fortaleza. Em 2016, foi eleita vereadora de Fortaleza, sendo reeleita para o segundo mandato como a vereadora mais votada do Partido dos Trabalhadores do PT. Em 2022, foi eleita deputada estadual pelo PT Ceará. Com a palavra, a deputada Larissa Gaspar. Muito obrigada, boa tarde a todos, a todas e todes. Queria aqui saudar de forma muito especial a nossa querida secretária dos Povos Indígenas, Juliana Alves, Cacica Irê, uma mulher de muita luta, muito inspiradora, e não podia ser diferente, né? Porque o tronco dela é uma outra mulher muito batalhadora, nossa primeira cacique, né? Cacique pequena, que nos ensina demais, né? Não só sobre a luta e o poder das mulheres, mas principalmente da nossa relação com a natureza, né? De entender que nós não somos donos e donas da natureza, mas que nós somos parte dela e, por isso, temos o dever, né, de preservá-la, não só para nós, mas também para as futuras gerações, né? Saudar aqui também a Célia, que está nesse papel de contribuir com a gente na mediação, agradecer pelo convite, né? Os colegas estiveram com a gente no gabinete, falando do projeto, um projeto importantíssimo, porque, infelizmente, a luta de nós, mulheres, ela é invisibilizada, né? Juliana trouxe aqui o depoimento pessoal dela, de não ter ainda esse contato com Bárbara até pouco tempo atrás, e é porque é uma pessoa que tem acesso à educação, à informação, à cultura. Agora, imagina aquelas que estão longe, né, desse espaço de poder, dessas possibilidades de empoderamento, né? E como Bárbara, nós temos tantas outras mulheres invisibilizadas, né? A Célia trouxe aqui a Audre Lorde, né, que é a autora desse texto que ela introduziu, a abertura dessa mesa. Vocês lembram, né? Eu não sou livre enquanto houver uma outra mulher vivendo num cativeiro, ainda que as correntes dela sejam diferentes da Audre, Maria Filipa, Maria Quitéria, Dandara e tantas outras, né? Mulheres que a gente não lembra, Pagu, e que fazem parte da formação da história brasileira, que deram a sua contribuição, Nízia Trindade, Berta Luz, tantas outras, né? Zuzu Ângel, e às vezes a gente esquece. Por quê? Porque elas não estão nos livros. E aí eu queria, inclusive, sugerir um livro que é de uma leitura muito simples, muito didática, e que fala da luta de muitas mulheres que ainda são invisibilizadas, né, nos estudos brasileiros, nos relatos, nos panteões, nas bibliotecas, que é extraordinárias. Mulheres que revolucionaram o Brasil. Lá tem muitas companheiras, né, que contribuíram desde muitos séculos atrás à contemporaneidade, né,
para a luta do nosso povo, né, para a formação da história da sociedade brasileira. Então, fico feliz, queria agradecer aqui também pelo presente que ganhei, né, do sindicato, uma xilografura linda de Bárbara, que está lá no nosso gabinete, fabricada lá no Cariri, né, pelas companheiras que fazem xilogravura, está aqui. Muito obrigada e parabéns pela sua arte, muito linda. Está lá embelezando, né, e reforçando a luta no nosso gabinete. A família do meu marido tem uma relação mais próxima com Bárbara, né? Meu marido, ele é bisneto de Alexandre Arraes, que foi prefeito do Crato, né? E que é parente de Miguel, né? A mãe do Miguel, ela era a irmã de Miguel, melhor dizendo, né? Ela era a tia, né, da avó do meu marido. Aí vocês passam aí a relação, tá certo? Mas é isso, né? A dona Benigna, né, que era a mãe de Miguel, né, que é a parenta dele mais próxima, né? E eles tinham também esse parentesco com Bárbara, né? Então, a luta está aí também correndo no sangue, né, da família de alguma forma. E é importante a gente trazer o resgate, né, dessa trajetória de Bárbara, né? Uma mulher que lá nos 1817 se impôs, disse que ia para a luta, que ia guerrear e foi lutar, né, contra a exploração, o domínio da coroa portuguesa ao nosso povo brasileiro, e se enfiou lá na insurreição pernambucana e não parou por aí, e foi para a Confederação do Equador em 1824 e depois foi sendo perseguida, né, como o Luiz relatou aqui para a gente, até a sua morte, infelizmente. Mas foi essa mulher, né, à frente do seu tempo, porque se colocou de uma forma como poucas se colocaram, né, e contra o seu tempo, como ele mesmo bem disse aqui, porque lutou contra esse domínio português, lutou contra o machismo, contra o patriarcado, contra a misoginia. Então, essa força, né, de Bárbara, de Dandara, das mais atuais daqui do nosso Ceará, a tia Nildes Alencar, né, irmã de Frei Beto, que lutou no movimento feminino pela anistia, né? Nossa querida Maria Luísa Fontinelli, tantas outras, né, mulheres aqui cearenses que têm feito essa abertura de caminhos para que outras possam vir. Então, é uma trajetória, um legado que a gente não pode esquecer. E falando sobre isso, agora me veio até aqui uma ideia, viu, da gente propor aí a criação de um museu da história feminina no estado do Ceará. Importante, né? Para além do memorial de Bárbara, a gente ter um espaço como esse, né, que resgate a luta histórica das mulheres, exatamente, né, as que lutaram contra a escravidão, né, as que lutaram pela democracia, as que lutaram pela anistia, as que lutam pelo fim da violência contra a mulher. Então, é importante a gente reconhecer essa força das mulheres, e eu acho que é isso que Bárbara traz para nós, né? Mas essa nossa força, essa nossa potência, ela ainda continua muito marcada, tanto por essa invisibilidade quanto pela violência. E aí eu queria fazer um recorte aqui para o momento de hoje, né, da importância desse protagonismo feminino, por exemplo, para a gente ocupar esses espaços de poder. Eu acho que vocês sabem que nós, mulheres, somos a maioria da população brasileira, somos a maioria do eleitorado desse país, mas somos ainda uma minoria a ocupar os espaços de poder e decisão. Somos 17% da Câmara dos Deputados, né? No meio daqueles 513 são fazendários, fazem as contas melhor do que eu, 17% são mulher. Dá quanto? No Senado, pouquinho mais de 80%, né? No Senado, somos apenas 12%, né? São 81, dá quanto? Pronto, 14 senadoras, né? Ao longo da nossa história, nós tivemos só 16 governadoras no Brasil e apenas 8 delas foram eleitas pelo voto direto. A outra metade assumiu porque os governadores se afastaram e elas subiram, né, da posição de vice-governadora para governadora. Então, a nossa participação, ela ainda é muito pequena.
né? Tivemos uma única mulher presidenta da República que ainda foi deposta num golpe machista, misógino, né? Protagonizado, lamentavelmente, pelos meios de comunicação, pelo bolsonarismo que já se articulava ali naquele momento, né? Pelo judiciário, enfim, pelo conjunto das nossas instituições, né? As instituições políticas, né, que se organizaram para orquestrar aquele golpe contra a nossa presidenta, e depois dali tudo desandou. Né? Tudo, absolutamente tudo. A política de saúde, de educação, de proteção ao meio ambiente, de moradia, da infraestrutura básica, do esgotamento sanitário, do abastecimento de água, de tudo. A cultura, tudo desandou, né? Mas que bom que a gente conseguiu novamente eleger Lula presidente, e esse Brasil, né, está sendo construído, reconstruído. Só aqui no Ceará, né, com esse esforço de Lula e Elmano e Camilo, nós já tivemos 1,5 milhão de pessoas, né, saindo da condição de pobreza, com a retomada e a reformulada do Bolsa Família, né? Então, é um dado significativo. Tivemos agora um índice importante, né, anunciado pela nossa ministra do Meio Ambiente, a Marina, de redução de 22% do desmatamento da Amazônia, fruto do trabalho, né, de fiscalização, de apreensão, de autuação daqueles que insistem, né, em explorar de forma ilegal os nossos recursos naturais, recursos esses muitas vezes, né, destinados a serem usufruídos tão somente pelos povos indígenas, né, que têm os seus direitos, as suas terras violadas, né, para que os recursos possam ser extraídos e enriquecer os bolsos de alguns. Então, a gente está recomeçando a caminhar, mas é uma caminhada que precisa de muitos impulsos, né? E fortalecer esse protagonismo feminino, ele é um impulso fundamental, até porque existem estudos, tá certo? Embora eu sinta isso, mas existem estudos, né, que mostram que a atuação parlamentar das mulheres, ela é 3 vezes mais eficiente que a dos homens, né? Um estudo daqui do Brasil, do Instituto Patrícia Galvão. Tem um estudo da OCDE que mostra que as nações chefiadas por mulheres, elas conseguem enfrentar muito mais a desigualdade social, porque nós, mulheres, quando estamos à frente de um governo, priorizamos o investimento dos recursos públicos para mitigar as vulnerabilidades. Então, a gente consegue melhorar os índices, né, que atestam o desenvolvimento de uma nação. Então, a gente precisa investir, né, na ocupação dos espaços de poder pelas mulheres. E, embora a gente tenha todo esse cenário, né, de uma pouca participação das mulheres nesses espaços, quando a gente consegue chegar lá, a gente ainda sofre muito, como a Juliana trouxe aqui na fala dela. Né? A gente precisa a todo tempo mostrar a nossa capacidade, né? A gente precisa abrir mão da nossa família. Né? Se acontecer uma coisa com o filho, você precisar se ausentar de um plenário, muitos ficam com aqueles olhares, né, como se não fosse humano, não é? Você atender uma ocorrência grave que acontece com seu filho. Né? Então, isso é só um pequeno exemplo. Né? E daí vem muitas outras formas de violência. Tanto é que recentemente foi caracterizado como crime no Brasil a violência política de gênero, uma legislação do ano de 2021 que trouxe essa tipificação justamente para proteger a atuação das mulheres parlamentares. Então, toda tentativa de diminuir, menosprezar, ridicularizar, ameaçar, constranger, humilhar a presença das mulheres parlamentares, das mulheres lideranças partidárias, das mulheres lideranças de movimentos sociais, desses seus espaços de atuação, é passível de denúncia pelo crime de violência política de gênero. Né? Uma legislação recentemente nova, mas que está em vigor e que nós tivemos, inclusive, a primeira condenação pelo crime de violência política no Brasil, que partiu de onde? Do Ceará. Uma violência que foi cometida contra mim por um vereador do município de Russas. Pasmem, era do PT,
foi expulso, né? E também se dirigiu a outras 2 colegas deputadas, deputada Jo e deputada Juliana, também do PT. Não bastasse ele ter agredido uma munícipe da localidade dele, aí a nossa secretária de Mulheres do PT fez uma nota, nós assinamos em conjunto, e em função dessa nota, ele se achou no direito de nos violentar, de nos agredir na tribuna da Câmara, viu? Se sentiu à vontade para, dentro de um espaço democrático, né, cometer violência política de gênero contra parlamentares eleitas. Eu imediatamente procurei a nossa assessoria jurídica, nossas advogadas, companheiras de luta, encaminhamos a notícia crime, o Ministério Público identificou que estava, sim, caracterizado o crime, ofereceu a denúncia e o Poder Judiciário, de forma, inclusive, célere, deu essa condenação que hoje é uma referência para todo o Brasil. E, a partir disso, a gente criou na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, que foi lançada agora em agosto, com a presença da nossa ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, nossa senadora Augusta Brito, nossa vice-governadora, Juliana esteve lá conosco, né? Um momento importante de afirmar a luta das mulheres por esse espaço. Nós conquistamos o direito de votar no Brasil 400 anos depois que os homens já votavam, só em 1932. Então, superados esses 4 séculos de invisibilidade absoluta da política, nós chegamos aqui e nós não vamos sair daqui. Pelo contrário, a gente vai lutar muito para a gente ser maioria. Porque se a gente vive numa democracia, não tem como dizer que o seu povo está representado se a maioria da população não está nos espaços de poder e decisão. Se as mulheres são a maioria do povo, elas têm que ser a maioria dos representantes eleitos. Então, a gente vai lutar para que isso se concretize, porque, como diz a sabedoria da Cacique Pequena, que eu gosto demais dessa expressão dela, nós, mulheres, não queremos ser mais nem menos que os homens. Queremos ser iguais, andar ombro a ombro, lado a lado. Então, a gente quer construir a igualdade, no nosso país. E ela passa por termos mais mulheres na política. E são muitos, os exemplos dessa violência que nos atinge. O Ministério Público Federal divulgou agora um estudo onde ele tem 134 casos de violência política de gênero mapeados contra mulheres. O CNJ tinha divulgado no ano passado um levantamento de que a cada 7 dias, aliás, a cada 30 dias, 7 casos de violência política eram registrados contra mulheres, mas por esse último levantamento do Ministério Público Federal, que já são 134, já aumenta, porque se o nosso matemático fizer as contas aí, 7 a cada 30 dias para 134 vai demorar um pouquinho, Então, a gente já ultrapassou, infelizmente, esse levantamento inicial do CNJ. Então, a gente precisa desses mecanismos, dessas legislações para proteger as mulheres e criamos essa frente, que acolhe muitas denúncias de colegas vereadoras dos 184 municípios do interior do Estado. Nós já atendemos muitas companheiras que cotidianamente relatam abusos, violências. O último caso veio do Crato, na verdade, de Juazeiro, na região do Cariri, onde um vereador pegou a vereadora pelo braço, apertou tanto que machucou, foi feito um exame pericial por conta de uma discussão política. Parece assim ilógico, Quando é que as pessoas vão dar um mínimo de saldo civilizatório para poder ter um debate, poder divergir nas ideias? Não tem problema, a democracia é para isso. Eu penso de um jeito, você pensa do outro e está tudo bem, desde que isso não se traduza em violência, desde que o respeito se mantenha. Então, esse é só um exemplo de muitos esdrúxulos que a gente só acredita porque a gente está ouvindo o relato das companheiras. Então, a frente ela serve para isso. A gente conta com um corpo jurídico muito eficiente, qualificado, que tem feito essa acolhida, encaminhado essas denúncias, e a gente espera, dessa forma, garantir os mandatos dessas companheiras. Que não aconteça o que aconteceu com a companheira Marielle Franco, que foi assassinada naquele ano, 2017,
não havia ainda o crime de violência política de gênero, é de 2021, mas se houvesse, aquilo seria um feminicídio político, né? Aquilo seria um crime de violência política de gênero, porque ela foi assassinada em função da sua atuação parlamentar, pelas denúncias que ela fazia, né, da milícia lá dentro da comunidade da Maré, pela defesa que ela fazia das populações LGBTQIA+, do povo negro e periférico da capital do Rio de Janeiro. Né? E como ela, e acontece com tantas outras. No mês de agosto agora, não sei se vocês sabem, mas o dia 29 de agosto é o dia da visibilidade lésbica. E muitas mulheres parlamentares lésbicas foram ameaçadas, né, isso a nível nacional, vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, que receberam ameaças de cunho notoriamente bolsonarista, porque assinavam os e-mails que enviavam Deus, Pátria, Família, dizendo que elas iam sofrer estupro corretivo. Vocês conhecem essa expressão? É uma expressão que é utilizada, né, por misóginos, machistas, heteronormativos, contra mulheres lésbicas que acham que o crime de estupro vai corrigir, entre aspas, a orientação sexual ou a identidade de gênero delas. Né? Então, eles pregam que cometer estupro contra uma mulher lésbica vai fazer com que ela vire heterossexual. Né? Um crime por cima de outro crime, né? O crime do estupro, a incitação à violência, a violência política de gênero. Então, muitas parlamentares receberam esse tipo de ameaça, né? A Duda Salabert, a Maria do MST, a Rosa do MST, muitas. Né? Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar facilmente, né, o relato dessas companheiras que sofreram essas ameaças a nível de Brasil durante o mês de agosto desse ano. Né? Então, isso é uma violência política de gênero, porque isso está pelo mecanismo da ameaça, né, impedindo que elas exerçam livremente os seus mandatos, as suas prerrogativas. Né? Então, esse é um campo da luta feminista que a gente precisa avançar muito. Né? A gente conquistou as legislações, mas a gente precisa conquistar os mecanismos necessários para garantir o pleno exercício das prerrogativas das mulheres parlamentares, lideranças partidárias, lideranças de movimentos sociais, porque não são só as mulheres eleitas que podem sofrer violência política de gênero. A secretária de mulheres de um partido, ela pode sofrer violência política de gênero. A dirigente das mulheres indígenas pode sofrer violência política de gênero. Então, seja no movimento social, a presidenta do sindicato pode sofrer violência política de gênero. Então, no seu espaço de atuação, de militância política, não necessariamente o parlamento ou o executivo, né, você pode se valer dessas legislações para garantir o pleno exercício dos seus direitos. E eu queria até trazer uns dados aqui também, desse índice de violência política que acomete as mulheres, para vocês terem um pouco de dimensão do que a gente está falando. No ano de 2020, 58% das prefeitas sofreu violência política. 32% das parlamentares estaduais sofreu violência política. Nós somos 46% dos filiados desse país, né? Embora sejamos a maioria das eleitoras e da população. Só 5 partidos no universo de 30 são presididos por mulheres. O meu partido é liderado por uma mulher, companheira Gleisi Hoffmann, né, presidenta do PT, e o da Juliana também, né, PCdoB, também liderado por uma mulher. Um outro estudo da ONU mostrou que 82% das mulheres nos espaços políticos já sofreram violência psicológica, e aqui nos mais diversos, não só no parlamento. 45% delas sofreram ameaça, 25% sofreram violência física no espaço parlamentar, como o caso da vereadora Marisângela de Juazeiro, que sofreu isso recentemente. 20% sofreu assédio, inclusive teve a
a deputada Isa Pena, né, de São Paulo, deputada estadual Isa Pena de São Paulo, acho que vocês lembram que teve os seios apalpados no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive ela acabou depois pedindo licença, né, do mandato, porque isso mexe, né, negativamente, mexe com a saúde mental, mexe com o ânimo, com o psicológico das mulheres. Então, toda a nossa solidariedade à companheira Isa Pena. E 40% das mulheres afirmam que essas violências atrapalharam a sua agenda legislativa, né? Então, é algo muito sério, né, que tem esse objetivo nítido de nos afastar realmente desses espaços de poder e decisão. Mas, como eu disse, nós aqui chegamos com muita luta e daqui nós não vamos arredar o pé. É daqui para frente, é pegar impulso só para avançar cada vez mais. E aí, só para concluir, eu queria trazer também uma outra dimensão, muito rapidamente também, né, dessa invisibilidade, né, da luta, do trabalho das mulheres. O tema da redação do Enem foi muito falado, né, nas redes sociais, que traz justamente a questão da economia do cuidado, que eu acho que até esse ser o tema do Enem, pouca gente se preocupava com isso, né, mas nós sempre nos preocupamos, né, sempre discutimos a divisão sexual do trabalho, né? Sempre dissemos que o Estado tem que ter políticas públicas que possibilitem o compartilhamento do trabalho doméstico. Não só o Estado, mas a família precisa fazer esse papel educativo dentro de casa. Eu tenho um filho de 8 anos de idade. Quando ele tinha 2 anos, ele ganhou um rodo, uma pá e uma vassoura, para ele aprender que o trabalho doméstico não é da mulher, é da família. Todo mundo que mora na casa tem que contribuir para que a casa fique limpa, arrumada e bonita, né? Quem comeu tem que lavar, quem sujou tem que limpar, quem a roupa passada pegue o ferro, né? Não cai a mão de ninguém. Muito pelo contrário, educa. E, gente, tem uma questão econômica por trás disso. Isso dá um lucro trilionário para o sistema capitalista. O lucro capitalista ele se sustenta do trabalho doméstico não remunerado, invisibilizado e precarizado das mulheres, em sua maioria mulheres negras e pobres. Sabe quanto esse trabalho doméstico não remunerado gera de lucro para a economia global? 10,8 trilhões de dólares, né? Isso consta no relatório da Oxfam Brasil, depois vocês podem procurar, né, para ter mais acesso a essas informações. E olha outras agravantes decorrentes disso. 42% das mulheres não conseguem emprego. Por quê? Porque são responsáveis por todo o trabalho de cuidado, com a casa, com os filhos, com as pessoas com deficiência, com os idosos. Tudo cai nas costas das mulheres, né? A gente dedica muitas horas a mais da nossa semana com o trabalho doméstico, com as tarefas de cuidado. As mulheres fazem 75% de todo o trabalho de cuidado não remunerado no mundo, né? Isso é muita coisa. E a gente teve um aumento dos bilionários no mundo. Na última década, dobrou o número de bilionários, né? Nós temos 2.153 pessoas no mundo que têm mais riqueza do que 60% da população, ou seja, mais do que 4,6 bilhões de pessoas. Essas 2.153, né, detêm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas no mundo. E essa riqueza se sustenta em quê? No trabalho doméstico não remunerado de mulheres e meninas, principalmente negras e pobres, gente. Então, nós precisamos discutir a economia do cuidado, nós precisamos garantir os direitos trabalhistas das mulheres que são empregadas domésticas, que precisam ter direito à aposentadoria ou que são donas de casa.
né? Que não trabalham de forma remunerada na casa de uma outra mulher, de uma outra família, mas que são donas de casa. Estão ali trabalhando de forma não remunerada, mas se não fosse esse trabalho, o homem não podia sair para trabalhar e ter a carteira assinada e trazer a renda para a família. E, no fim das contas, quem vai fazer as finanças dessa renda ainda é a mulher, que é ela que vai ter que gerenciar centavo por centavo para comprar comida, medicamento, roupa, produto de limpeza e tudo mais que uma vida demanda, né? Então, é urgente o debate desse tema. A gente precisa trazer luz, colocar para fora, visibilizar, publicizar essas questões, porque não dá mais para a gente sustentar o mundo nas nossas costas. A gente precisa dividir essas responsabilidades. Nós, aqui, enquanto famílias, temos a nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos desde cedo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, tem que se amar e respeitar e tem que dividir o trabalho doméstico. Isso tem que ser um cuidado da família, não é da mulher, é da família, né? E isso precisa ser valorizado, né? E o nosso sistema econômico, o nosso sistema político precisa olhar para isso, porque as mulheres estão exaustas com o trabalho doméstico. Isso tira o nosso tempo disponível para a formação acadêmica, para ingressar no mercado de trabalho formal, e a gente precisa ser reconhecida por esse trabalho e remunerada e ter o nosso direito à aposentadoria. Então, que essa força de Bárbara, que essa força de Cacique Pequena, que essa força das nossas ancestrais, daquelas que vieram antes de nós e que bateram pé nessas portas para abrir para nós esses caminhos, que essa força possa nos inspirar, né, e nos estimular a seguir nesse fronte que é permeado ainda por tantos obstáculos, mas, como disse aqui a Juliana, a gente olha para eles, tira do caminho e segue em frente. Viva Bárbara de Alencar e muito obrigada. Agradecemos a excelentíssima deputada estadual Larissa Gaspar. E daremos agora início ao momento dos debates. As perguntas poderão ser feitas através do microfone, com um tempo máximo de 1 minuto. Para todos interessados, é só erguer a mão. Eu sinto que estou, e creio que cada congressista aqui sente, que nós temos aqui 2 Bárbaras nos representando, defendendo a minoria. Pelo que foi exposto aqui, vimos e ouvimos muito bem o que é defender a minoria. Um detalhe que eu quero dizer para as duas, que eu sou caririense de coração, moro no Juazeiro, e é uma das regiões que as mulheres mais sofrem violência. Então, precisamos nos conscientizar que a mulher só quer ter o direito de escolha. Certo? Isso aí é que nós não queremos tomar o lugar de ninguém. Nós queremos ter o direito de escolha. Não é não. Vocês viram que recentemente nós tivemos uma parlamentar, lá, uma vereadora, uma morte horrível, porque ela não teve o direito de dizer que não queria estar acompanhada de outro ser humano. Então, nós precisamos, não só as mulheres, todos os seres, como o Eduardo Moreira disse, gente precisa defender, precisa dar esperança no sentido de esperançar. É isso que nós temos que ter, gente. De dar, todos nós aqui, nós temos uma filha, temos uma sobrinha, irmã, todos nós aqui temos alguém do sexo feminino ou uma minoria próxima a nós. Então, que nós tenhamos essa consciência de defender no social, não somente o eu. Não é nenhum questionamento, era apenas uma lembrança aí. A senhora fez a provocação da possibilidade de estender a Bárbara, entendendo agora no aspecto coletivo, a Bárbara coletiva, as mulheres cearenses, e o Memorial das Mulheres Cearenses. Então, a gente está fazendo nesse congresso, e parece que, não sei se a gente pode ver a possibilidade, aí aproveitando a sugestão, inserir na Carta de Fortaleza essa sugestão e a gente poder até trabalhar essa ideia junto com o apoio de todos e a gente sair daqui com essa iniciativa.
de transformar, já surgiram, inclusive, o mausoléu Castelo Branco, que vai ser desativado, se lá um memorial da mulher cearense. Bom, eu também não quero fazer pergunta, mas eu não queria perder a oportunidade de fazer um registro. Eu sou Marlúcia, eu sou diretora do Sindicefaz, é o sindicato do Fisco da Bahia, e sou diretora de comunicação da FENAFISCO, da Federação Nacional. Então, dizer que eu vim a esse congresso e estou, assim, encantada, porque nós tratamos, no nosso dia a dia, de temas muito difíceis da população compreender, né? Essa questão de tributação, de arrecadação, de fiscalização, a maioria do nosso povo não consegue aprender, até de forma, eu acho, premeditada. E ver num sindicato, né, que tem essa missão, né, que é cuidar desses temas e cuidar dos fazendários, mas que, ao mesmo tempo, consegue fazer esse recorte, né, que é discutir a responsabilidade social, a responsabilidade que a gente tem com quem está ao nosso redor, né, com a questão da fundação. É tratar dessa questão das mulheres. E que bom ver esse auditório aqui cheio, que eu fiquei preocupada achando que só tinha mulheres. Não, está lotado de homens que se interessam por esses temas. É algo inspirador. E que bom que eu tenho aqui um ex-companheiro, Liduíno, e tenho aqui Celso, que é da diretoria, e que nós tentamos travar esse debate na FENAFISCO, né? É uma federação que já tem 40 anos. Eu fui a primeira mulher a ser vice-presidente e depois assumir como presidente, e diz que tem uma tarefa, e conto com Célia e com os companheiros aqui do Sintaf, que vai nos ajudar a diminuir. Por que nós somos metade da população, nós somos metade das fazendárias e nós temos tão pouca representatividade nas diretorias dos sindicatos? Essa é uma tarefa de todos nós, fazendários, mulheres e, sobretudo, de homens, porque, como disse Juliana e Larissa, é um avanço Pronto. Nós não podemos ter um país democrático se nós não temos a maioria da população nos sindicatos, nas associações, na Câmara de Vereadores. As políticas públicas nunca vão ter a cara das mulheres e a preocupação das mulheres enquanto só os homens fazerem isso, gente. Então, eu acho que vocês estão num bom caminho. Eu queria fazer esse registro, que eu estou, assim, encantada, e certamente vai ser inspiração, porque vai contar comigo para dizer, olha, à luz de Bárbara Alencar, de Juliana, de Larissa, de Célia, de Marlúcia e de todas as fazendárias cearenses, nós vamos mudar essa realidade tão indisponível e insensível para as mulheres. Esse país precisa mesmo ter a cara das mulheres, porque a cara da pobreza, da violência já é nossa. A gente precisa reverter esse quadro. E contem comigo. Hoje, na Assembleia, a gente discutiu renovação, né, na Assembleia. Eu iria propor uma hora mínima nas eleições, para raça ou para gênero. Se não tiver, né, eu não conheço, é só uma proposta. Bom, não. Eu fiquei, assim, em determinados momentos, me sentindo, da fala do deputado, da fala da secretária, me sentindo menor do que eu já sou. Daí eu não sou lá. Né? Eu, como homem, me senti, assim, fragilizado. Né? Eu gosto muito de brincar. Eu disse, isso que a deputada está falando, eu escuto lá em casa todo dia, toda hora. Sabe? Aí, quando ela falou que deu de presente para o filho dela de 2 anos uma vassoura, um rodo e uma pá, aí eu fui ao resto do chão, como se diz. Né? Mas isso é apenas uma brincadeira para se contrair. A gente precisa realmente pensar nessa coisa. E eu quero dar um testemunho aqui, o testemunho de quem está há 44 anos no movimento sindical. Eu sou velho, eu sou antigo. No sindicato dos bancários, nesse tempo todo, nós tivemos uma mulher presidente. Foi acompanhando a atividade Pinho Belém Rocha, com a qual eu participei da gestão do sindicato lá em 79, em plena ditadura, que a gente conseguiu resgatar o sindicato das mãos de um interventor. O nosso sindicato do Solidariedade tem 35 anos.
uma única mulher, Cristina Fonseca, foi diretora de organização do sindicato. A Cristina Fonseca, uma mulher a quem nós, fazendários, devemos muito, ainda hoje, por incrível que pareça, sofre tentativas de apagamento do seu trabalho aqui dentro da nossa categoria, o que é um horror. Eu queria fazer esse registro e render minhas homenagens a todas as mulheres, através de duas pessoas. A minha mãe, que tem 90 anos, e a companheira Cristina Fonseca, que é uma injustiçada em determinados momentos. Poxa vida, como foi gostoso ouvir vocês, gente. Eu estou assim, meu Deus do céu, que maravilha essas meninas. Foi muito show, a gente estava precisando disso. Porque quando eu coloquei que o sindicato dos fazendários era o sindicato Clube do Bolinha, Clube do Bolinha, Clube do Bolinha, eu fui altamente malhada aqui dentro. Porque eu achei o seguinte, o sindicato, ele tem que ter representatividade feminina. Eu já fui do sindicato, diretora de formação sindical na gestão de Cristina Fonseca. E aí, o que eu estou sentindo é um retrocesso em relação a isso. E para nós, companheiros. Mas os meninos disseram ao sindicato, não, Aglaeda, ninguém quer lutar. Será que aqui nesse monte de companheira não existe mulher batalhadora que queira assumir uma direção do sindicato? Nós estamos aqui só para ser representada por vocês? Não, a gente tem força política, a gente tem garra política. E perguntaram para mim, e você tem coragem, Aglaeda? Tenho. Eu estou aposentada, mas eu tenho coragem de lutar. Eu tenho coragem de ir à luta. Por quê? Eu já tive num momento sem terra. A gente já invadiu terra. Já aguentei o cara 3 horas da manhã bater na minha porta. Corre, Aglaeda. Os pistoleiros estão lá, querendo tomar o terreno do povo. Eu saí, feito louca, cheguei lá. Vocês sabem qual é o terreno que eu estou falando? Vocês sabem qual é o eixo da Parangaba? Sabe onde é? Aquele terreno do lado, a gente ocupou. Eu já trabalhava na Secretaria de Fazenda. E fui lá, 3 horas da manhã, os caras com a escopeta nos meus peitos. E dizia assim, ó, desculpa o palavreado, seus filhos da puta, vocês não são dono de terra, não. Essa terra não tem dono, não. Dê para o povo morar. E o cara olhando para mim, com a escopeta na mão. Foi tiro, foi companheiro nosso baleado. E a gente conseguiu a terra para a gente. Eu sei o que é lutar. Eu não tenho medo de enfrentar sindicalismo. Eu não tenho medo de enfrentar taxas ereiçadas como eu enfrentei no tempo que a gente estava, não. Porque taxa ereiçada não pagava imposto de Coca-Cola porra nenhuma aqui dentro. Quando a gente entrou, certo? Quando a gente entrou, ele não pagava nem a água da Coca-Cola. Certo? E eu tive coragem de dizer no sindicato que ele era um bandido, um marginal, que ele não pagava imposto. Todo mundo ficou olhando para mim. Então, essa mulher aqui tem coragem. E eu tenho certeza que Soninha, que as meninas que estão aqui, têm coragem de ser sindicalista e botar esse sindicato para frente. Muito obrigada. Oi, gente. Eu sou fã de vocês duas. A Cacica eu já conheço há algum tempo. A Larissa eu conheci através do meu marido, que ele votou em você e eu votei na Cacica. Eu disse, vote na Cacica. Não, eu vou votar na Larissa. Eu disse, então vote. Que eu conheço o trabalho dela. Não, eu só quero fazer uma reparação no que a colega disse, com todo respeito, porque o que a gente discutiu aqui antes, que vocês não estavam, é porque não tem como a gente colocar dentro do estatuto um percentual para mulheres, assim, obrigatório, porque nós temos uma dificuldade de chamar as pessoas, tanto faz homem como mulheres. Por exemplo, construir uma chapa não impede que só mulheres construam, que seja coletivo. Não existe todo esse impedimento. O que inviabiliza é você colocar dentro do estatuto, porque vai ser obrigatório isso. E, de repente, você não consegue trabalhar todas essas pessoas. Então, não adianta a gente colocar, só porque é mulher, eu vou colocar e a pessoa não vai atuar do jeito que deveria ser. Entende? Foi esse
o discurso que a gente fez, eu fiz, a Célia fez, que ela sente na pele tudo isso. Então, engessa. O que eu acho que a gente poderia fazer era trabalhar a cultura das pessoas. Por quê? A gente tem, às vezes, um discurso diferente da prática. Então, quando você fala, eu dei para o meu filho uma vassoura, nós, mulheres, damos para os nossos filhos carros, damos para os nossos filhos computador, tudo, e para as mulheres as pás. Porque começa com a mulher a questão da educação, é dentro de casa. E isso está mudando há muito pouco tempo, gente. No tempo da minha mãe, a minha mãe não tinha nem direito de dizer que podia sentir prazer. Esse é um fato, entendeu? Parte desse pressuposto. Não é só da questão do trabalho de casa. É você não ser vista, não ser ouvida. E dentro do sindicato, para a gente ser ouvida, muitas vezes, eu digo porque eu participei, você tem que gritar. Porque você não é ouvida. Aí você é chamado de louca, né? Não é assim que a gente é chamado de louca. Aí você perde a razão. Aí é porque é a pessoa que gosta de fazer a confusão. Não é isso? Desse jeito. Então, do jeito que é lá, é dentro dos sindicatos. Então, vamos trabalhar a cultura nesse sentido. Eu quero mulheres de verdade à frente, então eu vou me trabalhar em relação a isso, porque eu preciso ouvir. O que a gente quer, na verdade, é ser só ouvida. Então, quando uma mulher, como eu falei aqui da questão que a minha mãe não podia nem dizer que queria sentir prazer, a pessoa já fica assim, meu Deus, ela disse isso. Porque as mulheres não podem falar prazer. As mulheres não podem falar palavrão. As mulheres não podem beber. As mulheres não podem fazer nada que não esteja dentro de uns padrões que foram estipulados pelos homens, entendeu? Então, vamos mudar essa mentalidade, porque isso é uma mentalidade estrutural. E é isso que me deixa muito triste. Não que eu não quisesse, eu queria que tivesse 50% de mulheres na direção do sindicato. Mas são poucas as mulheres. Por quê? Porque a gente traz para a gente esse peso todo de que nós temos que ser multitarefas e os homens têm que só olhar, né? Não tem que participar de nada. Nós estamos há muito pouco tempo dentro desse perfil assim, não, eu vou dividir com meu marido isso, com o meu filho isso. E isso ser encarado de uma forma normal. Porque quando o seu filho não vai bem na escola, é a mulher que não presta, não foi boa mãe. Quando tudo que dá errado com o filho é a mulher que não presta. E o que dá certo é todos os dois. Entende? Então, essa mentalidade que tem que ser mudada. Vamos mudar do discurso para a prática. Porque o que eu vejo é isso. As pessoas falam muito e praticam muito pouco. Então, eu acho que a gente tem que ter voz em todos os lugares, igual a todo mundo, sem excluir ninguém, porque esse é o objetivo. E não a gente precisar gritar para ser ouvida, porque isso é muito desgastante. Por isso que as pessoas saem, não querem participar. Porque você começa a ser igual aos homens, a querer colocar uma força que não é sua, e você se perde no sentido do afago, de ser a pessoa sensível. Porque o fato de ser sensível não quer dizer que você é burra, não quer dizer que... Não faz com que você perca as suas qualidades, entende? Mas é assim que o povo vê. E isso me entristece. E é isso que eu tenho para falar. Agradecendo a palavra da Nina. Chegamos ao final do 7º painel do 9º Conefaz. Agradecendo as nossas convidadas pela sua disponibilidade em debater conosco e convidamos a coordenadora regional do Sintaf no Cariri, Célia Eloy, a fazer as suas considerações finais. Quero agradecer por colocar o nosso congresso dentro da sua agenda, por conseguir, embora eu sei que você está aqui precisando ir para uma consulta médica, mas agradeço bastante a você, Juliana. Meus parabéns pelas suas palavras, por representar a minoria tão bem, tanto feminina quanto indígena. E aí, manda um abraço para a sua mãe, diga que ela é a força. Pronto. Um TAF justo pro Ceará e Brasil, no
Conefaz a gente faz, no Conefaz a gente faz, no Conefaz a gente faz, no Conefaz a gente faz, pra fazer valer nosso dia.